dele, com o avô dele, com o pai. E uma das histórias que ele contou é curiosa sobre o quanto a família dele vivenciava o cotidiano da cultura de paz. Uma vez ele disse que foi a instituição que o avô, Mahatma Gandhi, fundou quando morou na África do Sul. Ele tinha 16 anos, Arun Gandhi, né? Tem Mahatma Gandhi, hoje tem 70 e poucos anos. Ele disse que eu fui era para ir para a instituição e meu pai me pediu para encontrar com ele às 5 da tarde, mas minha mãe me deu uma lista de compras e nesse coisa eu passei no cinema, estava passando um filme de John Wayne. Para quem lembra de John Wayne, não levante a mão porque entrega a idade. Eu fui assistir um filme de John Wayne e aí passou da hora, eu cheguei às 6 da tarde e o evento tinha terminado. E quando eu olhei para o meu pai, eu esperei o que acontecia com os meus colegas, que eu me batesse porque eu tinha chegado atrasado. E o meu pai disse para mim: eu preciso entender onde eu tenho falhado na sua educação para que você não consiga entender uma ordem tão simples de um pai para um filho. E para que eu possa entender, meu filho, eu errei, eu vou voltar para casa a pé para refletir sobre o meu erro com você na sua educação. Ele andou mais de 8 milhas a pé. Claro que ele não conseguiu deixar o pai sozinho voltar, ele foi acompanhando o pai de carro, numa caminhada, ele atrás de carro de 5 horas e 30 minutos, até que o pai chegasse onde eles moravam. E ele disse para mim assim: você acha que eu teria aprendido a respeitar o horário das coisas se o meu pai tivesse agido na cultura da violência e me batido? Eu jamais vou esquecer meu pai de terno e sapato, andando 5 horas e 30 minutos, refletindo sobre algo que eu tinha que refletir, e eu atrás acompanhando ele. Essa imagem jamais sai da minha cabeça, e eu aprendi com meus familiares que em qualquer momento nós temos que agir com paz. A todo momento nós devemos ter uma vida que é pautada em paz. Obviamente, eu percebo que longe da história dele, eu tenho uma muito engraçada que aconteceu comigo aqui na Aldon Bezerra. Porque aí você vai falar de seus referenciais locais. O que é você tentar estabelecer uma cultura de paz através de um princípio que é assumir que errou. Eu estava entrando na Aldon Bezerra e eu não esperei, que é uma rua mais movimentada, e eu entrei de vez e vi um homem numa caminhonete com um filho, um bebezinho no banco de trás, e a mulher, e ele teve que desviar muito rapidamente, quase batia em mim, depois quase batia no poste, e depois ele ficou me esperando, porque eu entrei na rua e ele ficou me esperando abrir o carro, e eu pensei: o carro dele é uma caminhonete, o meu não. Se eu correr, ele corre atrás e me alcança. Então a melhor coisa a fazer numa hora dessa é você chegar lá e dizer o que fez. O motivo inicial foi o medo. Eu estou sendo bem franco, né? Eu pensei: eu vou apanhar. Ele era tatuado, com o braço que dava o tamanho da minha perna. Eu disse: é melhor, né? E aí quando eu fui chegando perto do carro dele, eu parei de lado, eu não fui, abri o vidro e disse: o senhor pode dizer o que quiser comigo, que o senhor está certo, eu fiz uma coisa absurda. Aí ele fez: não faça mais isso não. Aí eu: com certeza não faço mais não. Ainda mais com alguém do tamanho dele, eu pensei. Mas aí o que me ficou naquele momento foi como um gesto tão simples, que foi de reconhecer a dor que eu provoquei no outro, desestruturou uma possível briga, um pega, um conflito ainda maior. Porque quando a gente estabelece gestos pequenos, que é a mesma discussão para a paz, é a mesma discussão para a ética, que o Luiz estava falando aqui, quando ele falou do exemplo da balinheira. Aqui é balinheira. O nome, eu estou fazendo a tradução para o paraibanês, certo? O estilingue aqui é balinheira. Quando você, desde o início, você desestimula, né, através de pequenos gestos, a violência ou a falta de ética, você vai criando os grandes exemplos de paz e de ética. Mas, obviamente, quando ele diz isso, que a grande questão todinha nossa é uma revolução que é interior, a gente pensa no que significaria então essa paz interior. Eu passei por muito sofrimento na minha vida, porque eu vivia lutando contra os meus defeitos. E isso me fazia consumir uma energia profunda, porque é uma luta que não tem sentido de ser travada. Os defeitos fazem parte de nós, e só existe uma solução para isso quando nós nos aceitamos como nós somos. Nós nos apaziguamos conosco mesmos e começamos uma transformação. Quando a gente entende a grande diferença entre a proposta de muitas
orientações religiosas, as que têm base mais fundamentalistas, que trabalham contenção de defeitos, ao invés de desenvolvimento de virtudes. Isso significa dizer que a maior parte de nós, e aí como há 20 anos atendo no consultório como psicólogo clínico, eu vejo o conflito interno que gera tanta angústia dentro dos corações humanos. Na nossa vida íntima, o quanto a gente se acusa, se sente menor, se sente pequeno, se menospreza, se pune, se destrói, porque cria uma visão de perfeição da qual nós estamos tão distantes, encarando nossos defeitos como um mal a ser combatido e não como uma sombra a ser acolhida, compreendida, amada e transformada. Quando a gente começa a entender que o ódio e a guerra é apenas a manifestação de uma interioridade não bem vivenciada, daquele universo interno de ódio, ressentimento, vingança, rancor, que eu não aceito, que eu finjo que eu não tenho, que eu faço de conta que não pertence a mim, que eu sempre digo que o outro é que tem e eu não tenho, e porque aquilo não é escutado, não é ouvido, não é trabalhado, não é aceito, eu exteriorizo no meu comportamento, projetando no outro o mal que há em mim. Daí, a cultura da violência é apenas a reverberação de uma interioridade não assumida, não trabalhada, não compreendida e por isso mesmo não pacificada. De todo modo, então, nós temos que entender que entender a paz significa entender como executar essa paz interior. Eu estou com 45 anos e faz pouco tempo que eu comecei a aceitar minhas sombras. Passei anos em sofrimento, em sentimento de profunda inferioridade, porque quando eu localizava meus defeitos, eu me sentia inferior a todas as pessoas. Pensando recentemente sobre uma passagem do Evangelho bastante conhecida por nós que fazemos parte do cristianismo nas várias acepções do cristianismo, eu fiquei me perguntando por que para salvar a mulher adúltera, Jesus não utilizou de algumas das possibilidades que ele tinha. Nós sabemos que nas descrições dos fenômenos chamados milagres, Jesus alterava a qualidade química ou física das coisas, quando transformou, por exemplo, água em vinho, quando andou sobre o mar da Galileia. E eu fiquei pensando, a solução, se fosse a partir desse paradigma do milagre, seria mais, aspas, simples. Jesus poderia, por exemplo, quando os homens se aproximaram e jogaram a mulher para ele, poderia ter usado uma coisa que não foi Harry Potter que inventou, porque eu acho que ele tinha capacidade de fazer, que era jogar a capa da invisibilidade na mulher, torná-la invisível, e teria resolvido de forma muito mais simples o problema. Ele poderia, por exemplo, ter feito as pedras se transformarem em areia, também seria mais simples. Eu penso particularmente, é uma visão minha, obviamente passível de todas as críticas e limitações que tem, que o objetivo dele não era salvar a mulher, mas a multidão. Era fazer com que a multidão enxergasse sua própria sombra, não em tom de acusação. Sempre que a cinematografia se concentra nesse capítulo da história de Jesus, nós percebemos que os cineastas, pelo menos todos os que eu assisti, incluindo Mel Gibson na mais recente descrição dessa imagem, mostra que Jesus olha para os que estão vindo na multidão com um olhar de repreensão e crítica. E a minha percepção é que não foi essa, é que foi de acolhimento e amor. O grande objetivo dele era fazer com que a multidão que estava se aproximando e projetando as suas sombras, as suas angústias, as suas invejas, os seus ódios, os seus ressentimentos e os seus medos, e de forma infantil estava projetando tudo naquela mulher, pudesse enxergar, compreender e vivenciar a sua própria sombra. Ao perguntar à multidão, quem nunca tinha feito nada, ou quem nunca tinha pecado, ele não faz uma pergunta a um coletivo, ele faz uma pergunta a cada indivíduo que estava se comportando de forma coletiva e que a partir da pergunta comporta-se de forma individual, enxergando a sua própria circunstância, a sua própria característica, e por isso mesmo as pessoas saem. Eu não acredito que houve um olhar de repreensão, mas de um acolhimento. Ele esperou que a multidão chegasse para que ela se enxergasse. É esse momento em que nós começamos a perceber que as figuras de exteriorização do mal,
elas apenas nos infantilizam, qualquer que sejam elas, porque nós não assumimos o mal que há em nós. Mas não apenas num sentido maniqueísta, de bem e de mal, mas no sentido de luz e ignorância. E aí é que nós entendemos como foi importante aquelas personalidades do Evangelho caírem, falirem. Dificilmente Pedro acolheria se ele não tivesse percebido a sua fragilidade, o seu medo e a sua angústia de ser também morto naquele momento em que Jesus é capturado, tendo que negá-lo 3 vezes. Talvez só naquele momento, finalmente, ele ganhou condição de acolher, porque reconhecendo a sua própria sombra, quando alguém chegou perto dele falido, caído, em tom de alta acusação, ele tinha capacidade de perceber o que acontecia com aquela pessoa, porque ele pensava: eu sei o que você sente, porque eu neguei o homem que eu mais amei na minha vida, no momento de medo, de angústia, de vacilação, de pusilanimidade. E somente quem falha consegue entender. Só quem tem sombra consegue acolher, não julgar, nem projetar. Isso não é um trabalho fácil, porque reconhecer nossos defeitos é meio incômodo. E eu tenho vários, mas teve um deles que se manifestou muito interessantemente para mim. Há um tempo atrás, um amigo meu chegou para mim, a gente dividia na mesma clínica as salas, ele também tinha uma sala lá, e ele chegou para mim e disse: Rossandro, vem ver aqui no estacionamento. Era sexta-tarde, gente, e é importante eu dizer porque foi sexta-tarde, como foi complicado para mim. Ele disse: vem ver aqui o carro novo que eu comprei. E eu fui, muito tranquilamente, e quando eu cheguei no estacionamento era exatamente o carro que eu queria comprar. E o meu pensamento inicial foi: por que não eu? Por que não eu? Quase que eu cantava a música. O pior de tudo naquele primeiro momento foi fingir felicidade com tanto ódio no coração. Se eu tivesse laser, o carro do rapaz tinha se torado no meio, assim. Enquanto ele mostrava os recursos do carro, aumentava meu ódio. E eu não via, se eu tivesse uma capacidade de perceber, eu estava babando, veneno puro. Eu cheguei em casa arrasado, sequestrado emocionalmente, extremamente irritado. Minha esposa percebeu logo, com aquelas características que mãe e esposa têm, de antes que você fale, né? Parece Davi falando com Deus no Salmo: Senhor, sei que tu me sondas, e mesmo quando faltam em mim palavras, conheces o meu pensamento. Mãe e esposa é desse jeito. Cheguei em casa, ela: o que foi que houve? E você basicamente diz nada. O nada e o tom do nada, a intensidade do nada e a forma do nada só confirma que houve alguma coisa. Ela fala o que houve, diz nada, não houve nada. Depois de muito tempo ela faz: o que aconteceu? Eu disse: não, é porque eu tenho que trocar o carro, é um absurdo, eu trabalho tanto e aquela coisa toda. Mas trocar um carro de novo? Mas por que? O carro está novo, está funcionando. Não, porque eu tenho que ter um carro melhor, um carro mais presença, aquelas coisas bem infantis. Eu passei o final de semana em simuladores bancários na internet, calculando como eu fazia para comprar um carro igual ao dele. Depois de mais ou menos uns 3 ou 4 bancos, dividindo o carro em 60 vezes, eu percebi que eu tinha condição de comprar aquele carro, na condição de passar mais ou menos uns 3 anos tirando o almoço, o que seria bom para a saúde. A gente não almoçaria, para poder eu comprar o carro. Enfim, domingo, 10 da noite, de repente, eu volto à lucidez e penso: eu não preciso trocar meu carro. Minha esposa estava na sala, eu cheguei e ela percebeu: você está melhor, né? Estou. Por quê? Porque eu acho que eu não tenho que trocar o meu carro. Ela fez: graças a Deus, voltou para ele. Eu percebi que eu não preciso trocar meu carro. Aquela experiência de inveja foi fantástica para mim. Porque a coisa melhor do mundo é você sentir um sentimento que você acha que os outros têm. Lembra que eu citei para vocês, há uns 3 anos atrás, uma pesquisa que o IBGE fez sobre a característica esquizofrênica do povo brasileiro? Quando perguntou assim, primeira pergunta: você é racista? 94% dos entrevistados: não, de jeito nenhum. A segunda pergunta: o Brasil é um país racista? 95% muito racista. O povo aqui é muito racista,
Depois a terceira pergunta era: você tem preconceito racial? De jeito nenhum. Né? É a mesma. Você tem inveja? De jeito nenhum. 95% dos entrevistados. Depois a quarta pergunta: você é invejado? Muito! 97% dos entrevistados disseram que eram muito invejados. E eu já tive a oportunidade de perceber que cada profissional acha que a profissão onde tem mais invejoso é na dele. Se você perguntar a um taxista, ele vai dizer que não tem gente mais invejosa do que taxista. Se você perguntar a um professor, ele vai dizer o mesmo. Se você perguntar a um médico, ele vai dizer a mesma coisa. Uma vez eu estava atendendo um cirurgião e ele estava dizendo para mim que estava com vontade de comprar uma Mercedes. Eu disse: você comprou a sua Mercedes? Não, desisti. Por quê? Porque não existe gente mais invejosa do que médico. Aí eu disse: qual é o problema? Que eu sou cirurgião. Para que um paciente chegue a mim, algum amigo tem que indicar. Toda vez que eu troco de carro, eu passo uns 6 meses sem receber paciente, porque o povo tem ódio porque eu troquei o carro. Porque não tem gente mais invejosa no mundo do que médico. Aquela sensação que a gente tem de que quando eu projeto o outro, eu não acolho em mim, eu não mudo. Quando você reconhece em você, você não tem mais um drama interior, você passa a ter um trabalho de construção da paz. Eu reúno numa mesa todas as minhas sombras para um diálogo, para uma compreensão. Porque o que é uma inveja ser uma criança que quer estabelecer um critério, uma aceitação pessoal, uma vida íntima, às vezes uma sensação de rejeição na infância que tem que ser compensada com uma vida próspera materialmente, para que só assim eu me sinta importante e respeitado. Esses sentimentos todos são sentimentos que são meus e que eu tenho que trabalhar para me aceitar, para vivenciar e para crescer. Assim, nesse momento, é preciso que para a construção da paz eu tenha então uma paciência extraordinária. Paciência como a ciência da paz. Paciência comigo mesmo, porque eu não viro o anjo do dia para a noite. Porque não é uma luta entre o bem e o mal. Não é uma luta entre o bem e o mal. É a aceitação das próprias condições interiores e da condição do outro. Quando eu aceito a minha sombra, eu aceito a do outro. Quando eu aceito a minha imperfeição, eu aceito a do outro. As minhas relações não são pautadas na vontade de que o outro me ensine e seja perfeito, mas que ele, como eu, seja imperfeito e também queira servir. Eu não tenho mais casamentos frustrados porque eu não entro no sentimento de falta, mas eu entro no sentimento de gratidão. Eu não tenho mais uma relação comigo mesma frustrada porque eu não tenho sentimento de falta, eu tenho um sentimento de abundância, de gratidão. E eu não tenho uma relação com os outros de agressão porque eu não tenho um sentimento de falta, de que eu tenho que tomar ou de que eu tenho que excluir. Eu tenho que agradecer, tenho que compartilhar e tenho que aprender. Todavia, essa paz, ela não quer dizer inação. Nós poderíamos nos perguntar: por que é uma sensação de que o mal está vencendo? Essa pergunta, um pensador no campo da filosofia, chamado Allan Kardec, fez um projeto de pesquisa de fazer uma pergunta a vários médios ao redor do mundo e receber a mesma resposta. Lembrando-se, na época não tinha luz elétrica, também não tinha WhatsApp, não houve Ctrl+C, Ctrl+V. Eram provas cruzadas de vários lugares do mundo chegando à mesma resposta. Ele fez uma pergunta cuja resposta deve nos incomodar, nós que buscamos a cultura da compreensão, da paz e do respeito. Ele pergunta: por que no mundo tão frequentemente a influência dos maus sobrepuja a dos bons? E a resposta: por fraqueza destes, ou seja, por fraqueza dos bons. E ele continua: os maus são intrigantes e audaciosos, os bons são tímidos, mas quando estes quiserem, preponderarão. Quando a gente quiser, a gente prepondera. Significa dizer que nós temos que ser audaciosos e não mais tímidos. Eu estava fazendo uma palestra numa cidade há 4 dias atrás, e um indivíduo disse para mim assim, era uma tradução simultânea, porque lá não tinha consecutivo, porque não tinha aqueles negocinhos, então falava, a pessoa traduzia, e a pessoa lá disse para ele assim:
Eu gostaria muito de falar, eu tenho capacidade de oratória, eu sou professor aqui da universidade, eu tenho 2 pós-doutorados em filosofia, mas eu não gosto porque eu sou vaidoso. Eu disse, que bom, seria difícil você falar sem vaidade, porque é preciso ter audácia, é preciso ter coragem. Com o tempo, a gente percebe que a gente é só um instrumento. Aí o ego vai cedendo lugar à mensagem que é maior do que o mensageiro. Mas inicialmente é preciso audácia, é preciso coragem, é preciso a gente deixar de ficar nas sombras, temer nossas próprias sombras, acolher cada uma das nossas deficiências com compreensão, com um sentimento profundo de que nós somos capazes de, desenvolvendo uma paz interna, aceitando defeitos, vacilações, medos, angústias, pensar uma coisa e fazer outra, incoerência, ambivalência, todo mundo tem isso. Saber que se você toma Rivotril para dormir, Lexotan, porque você tem drama de consciência e às vezes não consegue dormir porque está com culpa, eu quero dizer que só quem tem culpa é quem está avançando na luz, porque quem não avança na luz dorme em paz, por enquanto. Pois se você já tomou Rivotril para dormir, parabéns. Só quem tem crise de consciência é quem está ganhando consciência. Pasmem vocês, os nossos irmãos que no campo da política, como dizia Luiz, subtraem, eles não dormem com dificuldade, gente. Eles dormem temporariamente tranquilos, mas eles não são excluídos do amor de Deus e serão também objetos da reintegração, serão também acolhidos. E eu acho que existe uma música que é, lendo essa música conforme de poema, que eu gostaria de terminar, que é a verdadeira expressão da esperança e da fé com relação ao futuro. No momento em que em que a gente pensava que tinha destruído um muro e que querem construir um outro, dando uma sensação de que a gente vai dar um passo para trás, mas é uma sensação daqueles que ficam apenas observando o caos aparente sem ver a luz que se manifesta em meio a este momento. A música de Guilherme Arantes Amanhã é o poema da esperança no porvir, que também depende da nossa ação com audácia e coragem. Ele diz o seguinte: apesar de todos os que vão dizer que o mundo está entrando em rota de colisão com a própria história, declínio civilizatório e ao mesmo tempo erupção de discursos totalitários, amanhã será um lindo dia da mais louca alegria que se possa imaginar. Amanhã, redobrada a força para cima que não cessa a de vingar. Amanhã, mais nenhum mistério, acima do ilusório, o astro-rei vai brilhar. Amanhã, a luminosidade alheia a qualquer vontade há de imperar. Amanhã está toda a esperança, por menor que pareça, existe e é para vicejar. Amanhã, apesar de hoje, será a estrada que surge para se tirar. Amanhã, mesmo os que nos não queiram, será dos outros que esperam ver o dia raiar. Amanhã, ódios aplacados, temores abrandados, será pleno, será pleno. Muita paz a todos.